Olá pessoal, então a receita de hoje é esse lindo bolo formigueiro. Ele é bem fofinho e saboroso. É um bolo que retrata muito a minha infância, comi muito quando era criança, lá nos anos 80, e hoje ele faz parte aqui da minha família, da minha casa, né? Meu filho gosta muito de comer. Então vamos à receita. Então, pessoal, para a receita de hoje, para esse bolo formigueiro, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, leite em temperatura ambiente, tá? 3 ovos em temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente. Aqui, ó, esses 2 potinhos dá 1 xícara de açúcar, 1 colher rasa de fermento e 4 colheres de sopa, 1 colher rasa de sopa de fermento e 4 colheres de sopa de granulado. Então vamos começar a fazer a receita. Então lá pessoal, nós vamos começar colocando os ovos. Então nós vamos bater os ovos com fouet, tá? Então bater bem, tá pessoal? Até misturar bem eles. O segredo tá aqui nessa mistura, né? Pra ele ficar um bolo bem fofinho, tá? Esse bolo aqui lembra a infância. Comia muito quando eu era jovem, quando eu era nova, né, criança. Minha mãe fazia muito esse bolo formigueiro. Depois passou um tempo sem comer esse bolo, nunca mais vi as pessoas falarem dele. E aí eu comecei a fazer para o meu filho também, que ele adora esse bolo. Então agora, ó, bati bem o ovo, eu vou colocar a margarina. Lembrando que a margarina tem que estar em temperatura ambiente, tá, pessoal? Aí vamos bater bem para misturar essa margarina. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ver que ela fica uns pedacinhos pequenos, mas não tem problema, não vai interferir esses pedacinhos, a gente bate, né? Para ficar com esses pedacinhos bem pequenos mesmo. Agora a gente já pode colocar o açúcar. E aí nós vamos bater mais um pouco. Ele fica bem fofinho, dá para você colocar em forma de furo, ou então você pode colocar numa forma inteiriça, que é o que eu vou fazer. Porque eu acabo colocando cobertura nesse bolo, mas ele não é um bolo que precisa de cobertura, viu gente? Dá pra comer ele sem cobertura, ele é muito gostoso sem cobertura também. É que criança em casa, eles adoram uma coberturinha, né? Ó, misturei então bem, agora eu vou colocar o leite, 1 xícara de leite. E aí a gente continua mexendo. Ó, agora a gente vai colocar a farinha. É um bolo muito fácil de fazer, né? Porque a gente mistura tudo, não precisa de batedeira. Os ingredientes são ingredientes fáceis também, que normalmente a gente tem em casa. Então não tem muito segredo esse bolo, não. Pessoal, então depois de bater bem o bolo, ó, como que tá a massa dele, é uma massa bem bonita. Nós vamos colocar então o fermento. E agora então nós vamos misturar. Ó, bem misturadinha a massa, então agora eu vou colocar o chocolate granulado. Aí a gente coloca o chocolate granulado e não bate mais. Aí só vamos misturar ele. Olha aí as formiguinhas surgindo. Por isso o nome do bolo formigueiro, né? Então, granulado são as formiguinhas do bolo. Aí a criançada adora, né? Acho o máximo essas formiguinhas no bolo. Ó, misturou bem o granulado, aí a gente pode colocar na forma. Aí na hora de assar, pessoal, é muito relativo, porque depende de forno, né? De forno para forno, né? Então assim, eu não ponho numa temperatura muito alta, eu deixo 180 e no meu forno leva mais ou menos uma meia hora. Mas vocês vão espetando o palito aí, verificando se não tá grudando, para ver quanto tempo tem que deixar, porque aí vai depender de cada forno, né? Então, agora eu vou pegar minha forma para colocar ele. Ó, minha forma tá aqui. Essa forma minha, ela tem 25 de diâmetro por 5 de altura, tá? Mas vocês podem, como eu disse, podem colocar também na forma de buraco. Vou colocar ela aqui.
vou levar para assar, enquanto asso o bolo nós vamos fazer a cobertura. Pessoal, então agora os ingredientes da cobertura. Então meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 1,5 colher de sopa de Nescau, 1 colher de sopa de margarina e granulado a gosto, que é para colocar por cima. Então, como eu disse, essa cobertura é opcional, então vamos fazendo. Pessoal, eu já coloquei aqui então o leite condensado, o fogo tá baixo, tá? Então, junto com o leite condensado, nós já vamos colocar a margarina. Coloquei a margarina e agora eu vou colocar o chocolate, que é o Nescau, tá? Chocolatado, na verdade. E aí a gente vai mexer. Esse daqui, pessoal, é uma receita de brigadeiro, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um brigadeiro mais mole. Então eu vou deixar ele aqui no ponto de brigadeiro, eu vou mexer ele para ficar no ponto de brigadeiro. E depois que ele estiver pronto, eu coloco a meia caixinha de creme de leite. Então vai deixar ele um pouco mais molinho, tá? Que é para cobertura. Uma coisa que eu tava me lembrando, que eu não falei para vocês, a forma para colocar o bolo, vocês devem ter visto, mas eu não comentei. Tá untada com margarina e farinha de trigo, tá bom? Olha aí, pessoal, já tá no ponto de brigadeiro, ó. Quando a gente vê o fundo, né, tá vendo? Ele já tá bem grossinho. Então agora a gente já vai desligar, tá? Então eu faço só um pouquinho mesmo de cobertura, que é só pra dar uma melecadinha aí pra molecada, tá? E agora então a gente vai colocar o creme de leite e o bolo ainda tá assando, então vai dar tempo da cobertura dar uma esfriadinha, tá? Então desliguei o fogo pra poder colocar o creme de leite, tá, pessoal? Olha aí, ó, bem misturadinho. Agora é só esperar o bolo ficar pronto, aí a gente volta para colocar a cobertura no bolo. Até daqui a pouco, pessoal. Pessoal, então o bolo tá pronto, eu esperei dar uma esfriada, ele tá morninho. Então agora nós vamos desenformar, tá? Para depois colocar a cobertura. E agora então eu vou colocar a cobertura nele. Ó, a cobertura, como eu disse para vocês, ó, ela tá bem molinha, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar essa cobertura por cima do bolo e colocar o granulado. Então eu vou salpicar assim o granulado, nem vou colocar muito não, tá? Eu vou espalhar bem. Então, ó, pessoal, terminei de colocar o granulado. Se quiser colocar mais granulado, coloca, né? Aí é bem opcional. Ó, tá vendo? Aqui caiu bastante na lateral. Ó, aqui também tem parte menos, ó. Mas não tem problema, é isso mesmo, tá? Porque é um bolo mesmo pra gente saborear em casa aí de lanche da tarde. Olha lá, pessoal, então agora chegou a melhor hora, né? Vamos partir o bolo pra ver como ele ficou. Olha que fofinho, gente. Não sei se vocês conseguem perceber, mas muito fofinho. Olha isso, gente, que bonito que ele fica. Olha que beleza. Olha as formiguinhas, pessoal. Ó, tá vendo as formiguinhas aí? Então derrete todo o granulado. Olha como ele fica bonito. Ele é muito fofinho, ó. Tá vendo? Como ele se solta facinho, ó. É um bolo maravilhoso, gente, muito gostoso para café da tarde, café da manhã, vale a pena fazer, viu? Recomendo que vocês façam, muito bom mesmo. Até a próxima receita.